Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Gostaria, nessa noite, convidá-los a abrirem comigo, como está aí na arte, Salmo 95. Nós iremos meditar nessa noite sobre o sentido da vida. Salmo, livro dos Salmos, capítulo de número 95. Diz assim a palavra de Deus: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-los com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas do monte lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, e os continentes. Venham, adoremos, prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, povo do seu pastoreio e ovelhas do seu rebanho. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como nos dias de Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, me pondo à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Meus irmãos, qual o sentido da vida? Qual o sentido da minha, da sua? Qual o sentido da nossa vida? Meus irmãos, com raríssimas exceções, só pensamos nessa pergunta, só nos fazemos essa pergunta quando estamos em dois extremos. Ou quando nós estamos sofrendo isso prolongadamente, quando parece que nada dá certo, quando as coisas vão de mal a pior na nossa vida, nós fazemos essa pergunta: qual o sentido? Qual o sentido de viver em tamanho sofrimento, em extrema agonia? Mas às vezes essa mesma pergunta é feita no extremo oposto. Quando temos de tudo, quando somos pessoas bem-sucedidas, quando materialmente falando não nos falta nada, quando nós podemos gozar do melhor que esse mundo pode dar de forma legítima, e mesmo assim, parece que nada faz sentido. Nesses dois extremos, essas perguntas são feitas. Mas, meus irmãos, por que eu estou aqui? Qual o sentido da vida? É a pergunta mais importante que qualquer ser humano pode fazer. E ela não se trata apenas de filósofos, sejam os antigos ou os modernos, não. Todo ser humano deveria se perguntar a si mesmo por que ele está aqui. Uma vida sem sentido, viver uma vida ao léu, sem ter um propósito maior, significa amargar, meus irmãos, dias de escuridão, quando a proximidade da nossa existência aqui se amanhecer, quando a proximidade da nossa vida, do fim da nossa vida aqui, começar a bater as portas da nossa vida. Sem um propósito para viver, não teremos nada do que nos agarrar quando formos morrer. Qual o sentido da minha vida? É a pergunta mais reveladora que o ser humano pode fazer, porque ela não dirá apenas para onde ele está caminhando, mas também o Deus a quem ele está servindo. Eu sei que muitos de nós pensamos que a adoração é apenas uma questão de religião, uma coisa que se faz no domingo à noite e que depois, no restante da semana, a gente não adora. Mas, meus irmãos, o sentido da vida está descrito aqui nesse salmo. O sentido da vida é adorar a Deus. O sentido da vida é encontrar prazer unicamente em Deus. O sentido da vida é fazer de Deus o bem mais precioso que você tem na sua vida. A adoração é isso, envolve toda uma vida.
não é vir aqui escutar sermão, cantar, ofertar, não. A adoração é toda a sua vida entregue à vontade de Deus. Esse é o sentido da criação de todo o ser humano, adorar a Deus. E é disso que trata o Salmo. Meus irmãos, nós não temos a data certa que esse Salmo foi escrito. E nem o propósito não fica tão evidente. Mas olhando para o próprio Salmo, meus irmãos, é possível perceber que o salmista está escrevendo para pessoas que estão com dificuldade de cumprir o propósito da vida delas. E nesse sentido, como elas não conseguiam adorar a Deus, o salmista começa a falar sobre adoração, tentando lembrar a cada um deles que eles precisavam cumprir esse objetivo. E nesse sentido, esse contexto pode ser muito bem o tempo da volta do cativeiro. Nós lembramos, quando eu estava expondo o livro de Ageu, que o povo havia ido para a Babilônia, para o cativeiro babilônico, porque havia adorado deuses estrangeiros, havia queimado seus filhos aos deuses estrangeiros. E então Deus mandou eles para o cativeiro. E então Deus trouxe de volta, porque Deus não apaga as suas promessas. E então, quando o povo voltou diante da dificuldade da reconstrução, dos muitos inimigos, a frieza espiritual bateu no coração daquelas pessoas. A adoração não era mais o sentido maior da vida deles, mas as suas casas, os seus projetos, a sua vida profissional, a sua vida pessoal, havia tomado o centro, que era unicamente da adoração a Deus. E então o salmista, preocupado, lembrando do que havia acontecido antes do cativeiro, quando o povo deixou de cumprir o objetivo de adorar a Deus e fazer dele o bem maior da sua vida, que lhe custou a destruição da sua cidade, a destruição do templo e o amargo 70 anos de cativeiro na Babilônia, ele começa a escrever esse salmo. E ele usa esse salmo para chamar a atenção daqueles homens para o sentido da vida de todo ser humano, que era adorar a Deus com toda a sua vida, em todos os lugares onde quer que eles estejam. Então, meus irmãos, nesse salmo, reconhecendo que o sentido da nossa vida é adorar a Deus, esse salmo, nesse ponto, ele nos ensina 3 preciosas lições. Eu quero que os irmãos gravem na mente cada uma delas. Em primeiro lugar, a primeira lição que esse salmo nos traz, está nos versos 1 e 2. Ele nos ensina que nós somos chamados para adorar. Olha o que aqui diz os versos 1 e 2. Vinde, cantemos com júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação, apresentemos diante dele com ações de graças, vamos adorá-lo com cânticos de louvor. Veja que o salmista aqui, ele começa o hino chamando. Ele diz, vinde, vamos adorar a Deus. E ele está chamando, meus irmãos, um povo que tanto pelos seus ancestrais, como no próprio tempo em que eles viviam, apesar das dificuldades, eles conheciam a Deus. Eles sabiam quem era Deus. Eles escutaram seus pais falarem das maravilhas do Êxodo, o mar se abrindo, 10 pragas, julgando os deuses do Egito. Eles sabiam, parece até loucura, falar para adorar a Deus a um povo que sabia dos benefícios que Deus havia dado no deserto, que fez brotar a água da rocha, por isso que o texto diz o rochedo da nossa salvação. O povo conhecia todos os milagres de Deus, porque os seus antepassados lhe contavam. Mas nem sempre, meus irmãos, parece lógico, né? Chamar o povo judeu para adorar a Deus. Parece lógico, eles viram tudo. Viram todo tipo de milagre, parece lógico. Mas, meus irmãos, o salmista está fazendo aqui, chamando aquele povo para adorar a Deus, porque nem sempre nós fazemos o que é lógico. Parece lógico para aquele povo adorar a Deus, depois de Deus ter feito tudo por eles. Não parece lógico? Mas nem sempre nós fazemos o que é lógico. Nem sempre. É por isso, meus irmãos, a nossa condição depois que Adão e Eva pecaram, de não fazer o que é lógico, que muitas vezes, meus irmãos, nós trocamos a glória de Deus, como ele vai dizer por meio do profeta Jeremias, por aquilo que é de valor nenhum. Nós trocamos as fontes de águas vivas por cisternas quebradas que não retêm água. Nós conseguimos, meus irmãos, trocar a vontade de Deus pela nossa, a glória de Deus por uma vida de pecado,
a obediência a Deus por uma vida de entrega a prazeres efêmeros e momentâneos. É por isso que é tão importante, meus irmãos, é por isso que é tão importante ouvir o chamado do salmista e fazer de Deus, da adoração a Deus, a razão da nossa vida. Para muitos, o sentido da vida deles é o status social. E, infelizmente, parece que eles estão aqui unicamente para serem vistos. Há uma ideia no coração deles que se eles se colocarem acima dos outros, forem melhores do que os outros, então elas terão sentido. As pessoas olharão para elas, olharão para tais pessoas e dizem: fulano de tal é bem sucedido, fulano de tal foi um cara estudioso, é um bom médico. A gente galga sempre as profissões maiores, porque no fim a gente quer status. A gente quer ser reconhecido. Outros fazem, meus irmãos, do sentido da sua vida, a busca da própria felicidade. E aí, então, ele vai procurar onde quer que ele ache que encontre felicidade. É por isso que nós vemos pessoas sentindo prazer na bebida e morrendo devagarzinho por causa disso. Outras pessoas têm prazer nas drogas, mesmo correndo do risco de 2C, mamãe dizia, ou caixão ou cadeia. Porque eles acham que a felicidade está ali. E às vezes em pequenos momentos, que nem são significativos, que é preciso um outro momento maior, uma coisa mais pesada, para poder dar sentido. Mas quantas pessoas, meus irmãos, não faz de uma pessoa, um ser humano, a razão da sua vida? Tem pessoas que parece que olham para uma pessoa, seja um pai, seja uma mãe, seja um filho, e eles olham para essas pessoas e dizem: aqui está o sentido da minha vida, eu não posso perder tal pessoa, porque se eu perder tal pessoa, a minha vida se acaba. E parece que a nossa vida, a vida de tais pessoas, é feita ao redor dessas pessoas. E nós não sabemos o mal que fazemos para ela. O nosso Deus, à luz de todo o Antigo Testamento, Ele não gosta de rivais. E quando você cria um ídolo, você cria um rival para Deus. E uma das coisas que Deus faz é destruir os seus inimigos. Ele não deixa que seus inimigos triunfem. Quando Gideão cortou o poste ídolo das regiões lá dos cananeus, colocaram o poste e a arca de Deus estava ali próxima, um símbolo lá. E todas as vezes que a arca estava lá, o ídolo caía com a cara no chão, porque Deus não admite rivais. Ele, como o texto foi lido aqui de Apocalipse de forma muito magistral, ele tem todo o direito de receber honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos, porque foi pelo sangue dele que ele comprou gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Um preço que não poderia ser pago por ninguém, a não ser por ele mesmo. Então ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Ele é digno de receber toda a minha adoração, toda a minha obediência. Ele é o centro das atenções, não eu, mas ele. Tudo redunda para a glória dele. Nossos fracassos, nossas vitórias, tudo acabará na glorificação da pessoa bendita do Filho dele. Porque esse é o sentido de tudo que foi criado. A glória de Deus. Se você respira, é por causa da glória de Deus. Se você é bem sucedido, é por causa da glória de Deus. Deus quer ser glorificado em toda a sua vida. Nunca esqueça isso. Você é chamado para adorar, e a sua vida tem sentido nisso. A sua alegria é colocada nisso. Meus irmãos, mais uma aplicação que eu quero destacar aqui, nesse chamado para adoração. E eu queria que cada um de vocês guardasse, os que me ouvem também em casa, no coração. Note que essa adoração ela é coletiva. Existem textos na Bíblia que falam da nossa adoração individual. Fecha o teu quarto, vai orar, medita na tua palavra. Mas aqui, meus irmãos, veja que o salmista ele não quer adorar sozinho. Ele diz: vinde. É coletivo, meus irmãos. A adoração aqui é coletiva. O nosso tempo, preste atenção, o nosso tempo é marcado por frieza espiritual generalizada. As pessoas estão perdendo a vontade de cultuar a Deus. Estão trocando a hora do culto por qualquer coisa e por inúmeros motivos. Mas, meus irmãos, eu quero chamar a atenção aqui, assim como esse salmista, do nosso dever, o dever que cada cristão tem de motivarmos uns aos outros, para que nós possamos cultuar a Deus. Nós devemos convidar aqueles que estão afastados, nós devemos convidar aqueles que estão frios na fé, nós devemos insistir com eles, porque a alma deles corre perigo.
Se você ama realmente o seu irmão, você jamais permitiria que ele tomasse veneno enganado em uma taça na sua frente. Você correria e arrebataria a taça das mãos dele, porque você sabe que aquilo ali mataria ele. E meus irmãos, não cultuar a Deus, não glorificar a Deus é morrer diariamente, de pouquinho em pouquinho, é perder o sentido da vida. E quando perdemos o sentido da vida, deixamos de ter vontade de viver. Talvez você chegou aqui nessa noite com inúmeras razões para desistir da vida, mas você só precisa de uma para dar sentido à sua vida, para fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. É que você foi criado para Deus, você foi criado por Deus, para Deus. Sua vida jamais terá sentido até que você aceite essa realidade. Como é importante esse salmo. É muito fácil, meus irmãos, chegar aqui, não é verdade? É fácil chegar aqui e sentir falta. Rapaz, fulano de tal não veio para o culto. Cicrano de tal está com muito tempo que não vem no culto. Mas você nunca pegou nem sequer no WhatsApp, porque a coisa mais fácil do mundo é você mandar uma mensagem para um irmão da igreja. Eu não tenho o número dele, não. A gente tem um grupo na igreja que eu acho que o pastor colocou até os cachorros. Se os cachorros tiverem o WhatsApp, está no grupo da igreja. É muito simples lá no grupo da igreja de procurar. Está sentindo falta de alguém? Fala lá no grupo. Fala, meu irmão, estou sentindo sua falta. Eu quero dizer que você é importante para mim. Mas o que é que a gente faz? A gente chega aqui, senta a falta. Ele não está vindo, não. É o problema dele. Não, meus irmãos. A adoração é coletiva. Nós somos chamados coletivamente para adorar. Difícil mesmo, sentir a falta é fácil, difícil mesmo é ir atrás, né? Chega lá. Mas como nós precisamos disso, meus irmãos? Como nós, em segundo lugar, uma segunda aplicação desse texto, como nós precisamos também fazer da nossa adoração combustível para a evangelização. Veja, vinde. Ele está convidando as pessoas para adorar a Deus. Meus irmãos, aqueles que experimentaram, que provaram da água da vida, eles desejarão compartilhar essa água com alguém. Vocês lembram da mulher de João, capítulo 4? Ela veio buscar água num poço. E então Jesus tem uma conversa com aquela mulher. E daquela mulher, como o próprio Jesus havia dito, fluiriam águas se ela cresce, se ela bebesse da água que ele estava para dar. E aquela mulher bebeu. E qual foi a primeira coisa que ela fez? Pegou o seu cântaro, foi para casa e tirou a vida cotidiana como ela mesma. Não, ela correu para a cidade. Pessoas que excluíam ela, porque a vida dela era uma vida imoral. É por isso que ela estava tirando água do poço no pingo do meio-dia. Um horário totalmente inconveniente em que as mulheres só tiravam água de manhãzinha, mas ninguém queria estar na presença daquela mulher. Ela estava no pingo do meio-dia porque ninguém queria conversar com ela. Mas no primeiro momento que ela provou da água da vida, que ela encontrou o sentido da vida dela, que não estava nos muitos homens que ela teve, mas no único homem que estava ali de frente dela, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquela mulher trouxe sentido à vida dela, e ela correu, ela foi lá para os dela, aqueles que excluíam ela, e ela foi lá e falou de Jesus para eles, e eles se converteram. Só agora a gente crê não só pelo seu testemunho, mas porque nós vimos agora, e nós precisamos resgatar isso, nós precisamos chamar as pessoas. Nós precisamos convidar as pessoas, vinde, vamos adorar o rochedo da nossa salvação, vinde, vamos entrar na presença dele com gratidão, com louvor, porque nós somos ovelhas do seu pastoreio. Vinde, vamos adorar, encontremos sentido da nossa vida aqui na adoração. Meus irmãos, eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que entraram num culto, ou foram evangelizadas para uma pessoa, que aquele era o último culto da vida. Ela tinha entrado no culto dizendo, essa é a última vez que eu vou entrar numa igreja, porque quando eu sair dela eu tiro a minha vida. Ou pessoas que estavam com a corda lá amarrada, já tinha subido na cadeira, mas aí um cara bateu na porta lá evangelizando, e bateu tanto ele saiu para fora, encabulado, porque nem para morrer o cara tem sossego. Mas aí aquela pessoa foi evangelizada, e depois ele levou a pessoa lá para dentro e mostrou a corda. Meus irmãos, quando Cristo faz parte da nossa vida, ainda que tenhamos perdido tudo, aprenderemos que Ele é suficiente, assim como foi na vida de Jó. Como nós precisamos entender que fomos criados para a glória dEle e só temos sentido em adorá-lo. Por isso aqui, o Salmo começa
nos chamando, nos convidando à adoração. Mas em segundo lugar, o Salmo aqui não apenas nos chama, nos convida, nos conclama para adorarmos. O Salmo também nos apresenta, ele nos informa as razões para adorarmos. Veja o que é que diz o verso 3. Pois o Senhor é grande Deus, magnífico Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra. São seus os cumes dos montes. Dele é o mar, foi ele quem o criou, e a terra firme, que as suas mãos formaram. Vinde, adoremos prostrados e nos ajoelhamos perante o Senhor, o nosso Criador, porque Ele é o nosso Deus, nós somos povo dos seus pastoreios e ovelhas conduzidas pela sua mão. Note que o povo sempre lidou com idolatria, e agora o salmista, ele começa a argumentar quais as razões que nós temos. Ele começa a provar que Deus é digno de todo louvor. Ele começa dizendo que Deus, ele é o supremo Deus, acima dos deuses. Havia muitos deuses adorados naquela época. Era Deus para a fertilidade, Deus do sol, lua. Para cada coisa que você passava uma necessidade, tinha um Deus, bem parecido com a religião católica, né? Cada problema que você tem uma divindade lá, um senhor de alguma coisa tentando lhe... Se seu problema é vista, tem isso. Se seu problema é isso, tem isso. Haviam muitos deuses na antiguidade. Porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos, como já diria um certo teólogo. Nós temos facilidade de colocar coisas no lugar de Deus. Então havia muitos deuses. E muitos desses deuses eram adorados aonde? Nos cumes dos montes. Cada monte havia uma divindade. Em Roma, a cidade das 7 colinas, cada colina tinha uma divindade lá. Agora note que o salmista está dizendo que os cumes dos montes pertencem a Deus. Ele está dizendo para aquele povo ali que os deuses que eles adoram, o monte em que os templos estão erigidos são emprestados. Estão ali sendo usados por um desvio de função. Porque toda a terra é do Senhor. É um claro eco aqui, meus irmãos. O salmista está falando um claro eco de Gênesis. Ele está falando de mar, ele está falando da criação. Tudo foi criado por Deus. Tudo, inclusive eu e você. Agora, se a natureza é o espelho da glória de Deus, como o Salmo 19 vai dizer, um dia faz menção a outro dia, toda a ordem natural prova a divindade de Deus, a existência de Deus, a excelência de Deus, e eles glorificam a Deus da forma deles. Imagine quão pecado é o nosso, de conhecermos espiritualmente, mentalmente, sabermos quem é Deus e mesmo assim não cultuá-lo, e mesmo assim não viver para a sua glória. Note aqui que o salmista, ele diz assim, ele conclui com uma coisa interessante, ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pastoreio. De todas as nações da terra no Antigo Testamento, somente Israel conhecia o Deus verdadeiro. Somente Israel tinha um pacto com Deus. Um pacto, sim, de bênçãos e maldições. Mas só ele tinha o privilégio de conhecer, de cultuar e de ser abençoado por Deus. Note como esse povo foi ingrato. Como esse povo foi ingrato ao se rebelar contra Deus e buscar adorar os deuses estrangeiros. Meus irmãos, a falta de adoração daquele povo que conhecia Deus era digna do mais severo juízo. Meus irmãos, olhando para esse texto, lembrando do privilégio que aquele povo desfrutava de ser a única nação, o único povo que conhecia e era abençoado por Deus de uma forma diferenciada, eu percebo, meus irmãos, a importância que a gratidão tem na nossa vida. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus com um coração grato. Uma das coisas que mais ajuda a mantermos a gratidão no coração é lembrar do que nós merecíamos. Todos nós merecíamos o inferno. Todos nós.
Se o inferno tivesse uma porta física, no carpete tinha assim, merecido. Se o céu tivesse um carpete na entrada, tinha um nome assim, imerecido. Porque essa é a condição do ser humano. Nós não conseguimos nos salvar com as nossas próprias boas obras. Aliás, as boas obras que nós achamos que fazemos, se não forem feitas em Deus, se não forem feitas em gratidão a Deus, se tornam apenas coisas do nosso próprio coração. E muitas vezes nós não entendemos porque nós fazemos o bem e queremos que outras pessoas saibam. Porque essas obras que fazemos, até o bem, não é feita para a glória de Deus, é feita para a nossa própria glória. O nosso coração, meus irmãos, é um coração ingrato. Mas esse salmo nos lembra, meus irmãos, como é importante a gratidão. Agora, o que é gratidão? Eu gosto de pensar em gratidão, meus irmãos, como um casamento com a satisfação. Gratidão e alegria são duas coisas que são bem casadas. Se uma pessoa é grata a Deus, ela é uma pessoa feliz. Você lembra do apóstolo Paulo? Capítulo 4 do Evangelho, capítulo 4 do livro de Filipenses, versículo 10 em diante. Ele começa a falar para os irmãos da igreja de Filipe, a igreja mais pobre da Macedônia, a igreja que mais investiu em missões. E ele diz o seguinte: olha, eu estou feliz porque agora vocês tiveram a oportunidade de mostrar o seu cuidado para comigo. Eles mandaram um irmão levar uma oferta. Naquele tempo o governo não dava de comer a preso, não. Ou preso tinha alguém para dar de comer, ou morria de fome. Então eles mandaram uma oferta, porque Paulo estava preso. E mandaram uma oferta para que Paulo pudesse se alimentar e ser cuidado. Ele disse: olha, vocês fizeram bem. Eu sei que vocês tinham isso no seu coração. Vocês não tinham demonstrado ainda, mandando a oferta, porque vocês não tiveram a oportunidade. Mas eu estou dizendo isso a vocês, agora ele diz no verso 12, porque eu tenho falta de alguma coisa. Eu sei estar contente, como sei estar atribulado, sei estar farto, como também sei passar fome, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, quando nós somos gratos, é inevitável que não sejamos satisfeitos. É por isso que o Salmo 23, na tradução da NVI, é melhor. Na tradução da NVI diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu gosto dessa tradução, sabe por quê? Porque algumas vezes as pessoas acham que na tradução da ARA diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Acha que, por exemplo, se o cara tem Deus como seu Senhor e seu pastor, então não vai faltar comida, não vai faltar alegria. Aí quando a gente olha para Paulo preso, o negócio está complicado. Está faltando comer e está preso. Triste. Então, a tradução melhor é: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Por quê? Porque a ênfase do Salmo é no cuidado do pastor. Ele é mais importante. Ter o pastor perto dele fazia com que ele pudesse andar no vale da sombra da morte sem temer mal algum, porque o pastor estava com ele. Veja que o pastor não evitou que ele andasse pelo vale da sombra da morte, como diz o verso 4 do Salmo 23, mas o Senhor estava com ele. Se o Senhor está conosco, meus irmãos, não precisamos sentir falta de nada, porque o que não temos agora, não precisamos agora. Se precisássemos, como um pai amoroso, Ele já teria nos concedido. Então o nosso Deus cuida de nós. Como é importante manter um coração grato, meus irmãos. Como é importante. Como esse povo aqui foi ingrato e como ele sofreu por causa disso. Meus irmãos, quando nós não estamos satisfeitos com a forma como Deus está levando a nossa vida, quando nós não estamos satisfeitos unicamente por Deus ser o Deus da nossa vida, nós acabamos sendo ingratos. E quando nós vivemos em ingratidão, sofremos a mesma punição que aquele povo sofreu. Por isso, meus irmãos, e eu queria trazer uma aplicação aqui, principalmente pela questão do culto em si. Nós não devemos deixar de vir cultuar a Deus. Quando eu falo de cultuar, preste atenção você que me escuta, eu quero falar para você que me escuta. A palavra culto, por definição, é presencial. Se você está em casa agora, nesse momento, e você está em casa assistindo essa live, achando que você está cultuando a Deus como culto, onde a Bíblia diz que nós cultuamos, você está participando de um exercício devocional, mas os que estão aqui estão cultuando. Porque culto, por definição, é presencial. Eu sei que muitas vezes algumas igrejas por aí já fazem ceia virtual e por aí vai, achando que você pode cultuar a Deus em casa. Culto é coletivo, na Bíblia sempre foi coletivo. Você que me escuta, você participa de um exercício devocional, mas é aqui, junto,
com todos, é que nós verdadeiramente cultuamos a Deus. É aqui que a expressão máxima da nossa fé e o sentido da nossa vida acontece. O que nós temos aqui é uma dimensão escatológica do que vai haver no céu. No céu não vai ter televisão para você estar em casa cultuando, não. A Bíblia diz, como no texto de Apocalipse, que está todo mundo junto. É gente de todo tipo. Povos, tribos, línguas e nações cultuando a Deus. Então, quando você deixa de vir ao culto, oferecer o seu louvor, oferecer a Deus a sua oferta, você está pecando. Você está sendo ingrato. Meus irmãos, aqui a diferença entre um bêbado que está deitado no seu próprio vômito e qualquer um que está aqui nessa noite cultuando é a graça de Deus. É a graça de Deus que evita que nós sejamos tão mal como somos. É a graça de Deus que nos trouxe salvação, que nos transformou e que nos deu um sentido de vida. Como é ingrato deixar de adorar esse Deus. Como é sinal de ingratidão deixar de vir à igreja e consolar e ser consolado, e exortar e ser exortado. Como é prova da nossa ingratidão deixar de vir aqui e juntos aclamar o Deus da nossa salvação. Vir aqui e adorar o rochedo da nossa salvação. Infelizmente, meus irmãos, quando nós agimos com ingratidão, nós nos parecemos com esse povo. E aqui eu chego ao último ponto do meu sermão. A última exortação aqui, está no verso 7, parte B em diante. Note que primeiramente nós somos chamados para adorar, depois são apresentadas as razões que nós temos para adorar, e agora, meus irmãos, nós somos exortados a não deixarmos de adorar. Depois de chamar, depois de mostrar as razões para adorar, agora o salmista diz que nós não podemos deixar de adorar a Deus. Agora olha o que é que diz o verso 7, a parte B. Olha como o texto começa. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Não endureçam o vosso coração como em Meribá, e ainda como aquele dia em Massá no deserto, quando vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, e embora tivessem visto os meus grandes feitos, durante 40 anos permaneci irado contra aquela geração e declarei: este é um povo de coração ingrato, que não conhece os meus caminhos. Por esse motivo jurei em minha ira, eles não entrarão no meu lugar de repouso. Agora, meus irmãos, biblicamente, nós precisamos interpretar a Bíblia como uma sequência. Quando Deus diz isso, Ele não estava falando de Canaã, não. Da mesma forma que o autor de Hebreus, no capítulo 4, diz: resta um descanso para o povo de Deus. O descanso é em Cristo, na morada celeste. Aquela geração inteira pereceu condenada por causa de quê? Da sua ingratidão. Da sua falta, meus irmãos, de louvor e de adoração ao único Deus. O povo do deserto era um povo terrível. Acabaram de sair do Egito. E quando Moisés sobe o monte para receber a lei, quando volta tem um bezerro de ouro lá embaixo. Deus diz: Moisés, desce, porque esse povo já me trocou. Meus irmãos, toda aquela geração que deixou o Egito, com exceção dos filhos de Josué e Caleb, morreu no deserto, por causa da sua ingratidão, por causa da sua falta de adoração unicamente a Deus. Meus irmãos, aqui, nesse salmo, eu queria ser bem claro. Nós temos na Bíblia o que nós chamamos de texto condicional. Todo o Antigo Testamento, meus irmãos, existem textos desse tipo. São chamados de textos condicionais, em que a bênção de Deus era derramada ou retida com base na obediência do povo. Deus, Ele sempre dizia: se hoje vocês viverem dessa forma, gozarão de todos os benefícios que eu prometi a Abraão. Se vocês se desviarem do meu caminho, eu tirarei vocês dessa terra, castigarei vocês com muitos açoites. Deus sempre coloca, meus irmãos, no Antigo Testamento, a opção para o povo, o caminho da vida e o caminho da morte. Eles eram obrigados a escolher, e nós precisamos escolher o melhor. Mas, infelizmente, algumas vezes,
O povo escolhia o melhor, escolhia o pior e pagava por isso. Textos como este, meus irmãos, estão aqui diante de nós para que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes de ingratidão, da nossa falta de viver uma vida que glorifique a Deus, que honre a Deus com todo o nosso ser. Meus irmãos, como eu disse, a adoração não começa aqui e termina aqui. A adoração envolve toda a nossa vida. Quando você abre a sua Bíblia diariamente para estudar, para receber dela, meus irmãos, ensinamento e instrução da parte de Deus, você está adorando a Ele. Quando você dobra seu joelho para orar e reconhecer o quão dependente é, como esse salmo aqui, quando você vem e se prostra diante de Deus, quando você ora a Deus, você reconhece que Ele pode todas as coisas, que Ele é o poderoso Deus de todo mundo. Quando você vem ao culto, quando você tem comunhão, você está adorando a Deus. Como é importante, meus irmãos, lembrar que às vezes que deixamos de adorar a Deus com toda a nossa vida, acabamos sendo disciplinados por Deus. Veja uma coisa, a salvação, ela continua sendo pela graça. A salvação continua sendo pela graça. Agora, meus irmãos, os textos condicionais da Bíblia estão aqui para nos lembrar que Deus disciplina a todo aquele que tem por filho. Ele açoita a todo aquele que ama. E se por algum motivo nós estamos vivendo uma vida que não reflete a adoração a esse Deus, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele pode nos disciplinar para que nós possamos nos voltar para Ele. Talvez você chegou aqui hoje e tenha avaliado a sua vida enquanto eu estava falando, e você tem percebido que não tem vivido uma vida de adoração. A sua vida é social, a vida como você tem vivido, é uma vida que tem sido marcada não pela vontade de Deus, mas pelas suas próprias vontades. Talvez você não tenha sofrido nada, talvez o Senhor não tenha disciplinado. Com a sua vida está tudo bem. Veja, qual é o perigo de você estar vivendo de uma forma contrária à vontade de Deus e está tudo bem com a sua vida? Já pararam para refletir? A pessoa tem vivido longe da vontade de Deus e nada dá errado, tudo dá certo. Vocês percebem como é perigoso? Porque, meus irmãos, se você é pai, você entende o que eu vou dizer. Quando você vê seu filho trilhando um caminho de morte, você vai lá e tira o seu filho daquele caminho. Agora, se Deus é o seu pai, e Ele vê você vivendo uma vida de total adoração a si mesmo, uma vida de total sujeição à sua própria vontade e não à vontade dEle, tudo está ok, tudo está bem, é algo preocupante. É algo muito preocupante, porque Deus não tem prazer no pecado, Ele tem prazer na justiça. Então, se você vive na prática do pecado, deixando de adorar a Deus em todos os lugares onde você esteja, deixando de viver uma vida que agrade a Deus e tudo está dando certo, clame hoje mesmo a Ele, porque muito provavelmente alguma coisa está errada, meus irmãos, com a sua espiritualidade. Há uma coisa muito errada. Há a pergunta a se fazer se a vida de Deus está realmente em você. Eu não estou dizendo aqui, não me entendam errado, que a salvação é pelas obras. A salvação é pela graça, mas ela sempre será demonstrada pelas obras. Ninguém deve dizer que é um salvo, meus irmãos, se escolhe viver como um incrédulo. Ninguém deve dizer que é um salvo. Charles Spurgeon, o maior pregador batista que já pisou nesse mundo, ele dizia que ninguém deve dizer que é um salvo até que viva como um. Até que viva como um. E às vezes é preocupante, meus irmãos, às vezes é preocupante. Não apenas por causa do nosso engano do nosso próprio coração, mas pelo que nós vemos. Pessoas distantes, meus irmãos, engajadas em tantas outras coisas, buscando tantas outras coisas, ocupadas com essa vida como Marta, que estava ali tentando servir ao Senhor, correndo, e Maria aos pés do Senhor. E Marta começa a recriminar Maria, e Jesus olha para Marta e diz: Marta, te preocupas com muitas coisas, só uma é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Temos muitas preocupações, meus irmãos. Eu sei que é difícil viver no mundo de Marta com o coração de Maria.
Existe muita dificuldade. Há muita coisa no nosso tempo pressionando para que nós adoremos qualquer outra coisa, para que nós nos foquemos em qualquer outra coisa e não na vontade de Deus. Mas, meus irmãos, precisamos abandonar todos eles. E lembrar que nós fomos criados, meus irmãos, para a glória de Deus. Quando eu estava preparando esse sermão, eu estava lembrando de algumas vezes que a igreja tem que tirar do rol de membro alguma pessoa que até batizada foi, mas por causa de uma vida em flagrante pecado, uma vida de desobediência pública, a igreja com lágrima nos olhos, os pastores com dor no coração, a liderança toda com o espírito abatido, tira o nome daquela pessoa do rol de membro da igreja, na esperança de que ela reflita sobre a vida que ela está vivendo, sobre o nome que ela dizia carregar, que era o nome de cristão. Como textos como esse, meus irmãos, é importante para evitar que a gente durma fazendo o nosso travesseiro o pecado. Note o que o texto diz no final. Eu jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. É um texto duro, mas deve alertar o meu e o seu coração sobre as consequências de viver no pecado. E aqui, meus irmãos, eu tenho uma palavra para os nossos queridos visitantes, os nossos queridos amigos. Eu sei que às vezes as pregações, quando elas são um pouco duras, alguns saem com o coração não quebrantado, mas irado. Porque se tem uma coisa que nós não gostamos, é quando os nossos erros são expostos. E note que a pregação, devido ao Espírito Santo ser quem convence o homem do pecado e da justiça, às vezes a pregação, o cara nem lhe conhece o pregador, não sabe nem o que se passa na sua vida, nunca trocou uma palavra com você, mas às vezes ele traz uma palavra e o Espírito Santo diz, essa palavra é para você, esse é o estilo de vida que você está vivendo e essa é a condenação que você merece e você vai receber ela, caso você não abandone, caso você se volte para mim. Meus irmãos, todo aquele povo ouviu, profeta após profeta, e todo aquele povo pereceu, porque morreram na sua ingratidão. O que o episódio que eles estavam colocando, quando eles me colocaram à prova, eles começaram, rapaz, será que Deus está com a gente? Será que foi por falta de túmulos no Egito que Deus nos trouxe para morrer no deserto? E aí Deus trouxe água de uma rocha. E aquele povo bebeu. Aquele povo foi beneficiado, materialmente falando. Mas por causa da ingratidão, da rebelião, de viver uma vida totalmente distante da vontade de Deus, toda uma geração foi condenada. Como esse texto é importante para todos nós aqui. Para os que já são crentes, lembrar que uma vida de pecado igual a do deserto pode resultar em engano, em auto-engano. O pior tipo de engano é o engano de se achar um crente e, no entanto, ser um perdido. De escutar de Jesus Cristo aquelas palavras lá de Mateus capítulo 7, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos, e Jesus diz, eu nunca vos conheci. Mas também é um alerta para aqueles que não professaram a sua fé publicamente em Jesus Cristo. Viver em rebelião, mesmo tendo o ar de Deus nos seus pulmões, mesmo sendo abençoado por Deus, implica também condenação como aquela geração. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Abra o seu coração como um arado do arrependimento, e deixe que a semente da palavra de Deus entre, ela germine, e ela transforme a sua vida, e dê a você, de fato, um sentido, uma razão para viver, e uma esperança ao morrer. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.